Bem-vindos, o programa Ronda está começando mais uma vez. Eu quero agradecer a todos pela audiência prestada a esse programa que fala, obviamente, de segurança, fala do jornalismo prático, daquilo que te acompanha no seu dia a dia. Fiquem conosco, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gente, hoje mais uma vez, o programa Ronda vai abordar a segurança, o Exército nas ruas, a Força Nacional nas ruas. Mas isso é sinônimo de segurança? Eu quero mostrar, aliás, antes eu quero lembrar o que disse o General Khatib, é isso o nome dele? General Khatib, que hoje é responsável pela segurança do Estado do Espírito Santo. O general que comanda as Forças Armadas aqui no Estado disse que nós poderíamos sair às ruas normalmente, porque não há mais aquela sensação de insegurança, aquele negócio todo. Mas eu quero mostrar algumas coisas que aconteceram ontem na Grande Vitória que fez os moradores repensarem isso aí. Teve carro que acabou sendo incendiado, ônibus que foi incendiado, a polícia agora está investigando o que de fato aconteceu. Eu tenho essas imagens aí, primeiro a imagem de um carro, que inclusive tem áudio e tudo. Alguém gravou e mandou pra gente aqui com áudio pra gente ver como é que está o clima na Grande Vitória e por conseguinte em todo o estado do Espírito Santo. Põe no ar. Segundo testemunhas, o incêndio foi provocado por uma falha no cilindro de gás. A fumaça intensa podia ser vista de longe. De repente, acontece uma grande explosão. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar as chamas. Agora não foi só isso não, teve um ônibus que acabou sendo incendiado, quase que foram 2 ônibus incendiados, bandidos estão agindo em todo o estado. Dá só uma olhada nisso aí, ó. Como é que eu vou acreditar que eu posso sair na rua se esse ônibus me aparece desse jeito aí? É claro que eu vou ficar meio aflito, não é? Meio não, totalmente aflito. Porque, segundo consta, segundo as investigações, foram bandidos que colocaram fogo nesse ônibus aí. Tem muita gente lá na Grande Vitória me acompanhando através do Canal 20. Moradores da Grande Vitória, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sejam bem-vindos a essa audiência aqui do norte do estado para todo o Espírito Santo. Olha como é que ficou o ônibus, ó. E aí, claro que os moradores ficaram com medo. Aí não tem jeito. Não tem jeito de não ficar com medo disso. Tudo isso aconteceu na Grande Vitória e chegamos ao cúmulo do absurdo de registrar que até o Convento da Penha, que é um local religioso, local onde muitas pessoas vão por causa da sua religião, e aí lá, atenção edição, lá no Convento da Penha, teve um frei que acabou sendo agredido. Ele ficou com hematomas espalhados por todo o corpo. Ele enviou até uma carta aos policiais militares hoje, dizendo que na época, naquela boa época da polícia militar, quando chamava, tinha uma presença estranha e aí os policiais militares estavam lá para impedir a ação. Só que ontem não foi possível impedir esta ação. Eu tenho foto aí do Frei, olha só como é que ficou o braço desse homem, gente. Aí é um negócio absurdo demais. Ele, é claro, está passando bem, os bandidos chegaram, teve um que estava com o terço na mão, estava rezando, o cara mentiroso, hein? Estava com o tercinho na mão, enganando todo mundo, depois foi isso aí que aconteceu. Esse frei, ele divulgou uma carta dizendo que, registrando as diferenças, hoje o Exército está nas ruas, mas na época da Polícia Militar, ele está dizendo isso, a segurança funcionava de um outro jeito. Claro que mudou, né? Claro que mudou, não vamos viver de sonho, não. Gente, pode voltar aqui para mim. Então, ontem, eu ouvi o delegado de Soretama, Fabrício Lucindo, dizer para a comunidade: vocês precisam redobrar a atenção. Como? Vai sair na rua? Saiam em 2, 3, mas nunca sozinho. O que significa dizer isso? Que nós ainda estamos vivendo, por causa desse furdunço todo, uma sensação de insegurança. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso. E antes de chamar a virada aí do programa, eu quero dizer para o povo de São Mateus, que me acompanha lá no Facebook. Já estou ao vivo aí no Facebook? Tô, né? Povo de São Mateus, eu tenho recebido aqui vários WhatsApps. Muita gente em São Mateus cobrando: Oséias, fala de São Mateus, porque São Mateus também está vivendo uma sensação de tremenda insegurança, não tem polícia nas ruas. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você.
Hoje eu dei uma volta pelo centro da cidade e não vi tantos policiais nas ruas. No bairro Interlagos, vi sim. E acredito que o comando tenha feito uma redistribuição desses policiais, que hoje eles estão em pontos considerados estratégicos. É o caso do Interlagos, que estavam lá, os policiais. Agora, teve um caminhoneiro que viveu momentos de terror no último final de semana. Ele estava vindo de Conceição da Barra para São Mateus, quando de repente foi interceptado por um veículo. Nele, bandidos. Viveu momentos de terror e ele me contou hoje de manhã essa história toda. Põe no ar. Este caminhoneiro de Sooretama viveu momentos de terror nas mãos de bandidos na última semana. Eu estava indo em direção a São Mateus para me descarregar, saí de casa em torno de 6 horas. Eu vindo de Sooretama para São Mateus, chegando no Barra Seca, eles me abordaram com um Fiat Uno's em preto, 2 portas. Me meteram as armas, mandaram eu parar. Eu parei, um entrou comigo dentro da cabina e me levou até naquela torre antes do pedágio de São Mateus. Me jogou no porta-malas do Fiat e dali pra frente ali eles pegaram o caminhão, levaram e me levaram eu lá pro São Mateus, ali de frente ao posto Ouro Negro, me jogaram no Calipe ali uns 15 km ali pra dentro e mandaram eu descer do Fiat correndo. Aí eu logo fiquei com medo de atirar nas minhas costas. Aí eu entrei de mata dentro, eles pegou e foram embora. Aí tá aí. O caminhoneiro ainda está em estado de choque depois de passar horas nas mãos dos assaltantes que agiram na BR-101. Passou muito tempo dentro de um porta-malas. Numa entrevista à Rede Sim, ele deu outras informações do momento de terror. Contra-gi, né? Que eu cheguei em casa, tá todo mundo chorando, desesperado. Mas me deram as duas. Pode ver que eu tô até andando meio de lado, costela minha tá doendo igual. Deus me livre. Você se sente seguro depois disso tudo? Que isso aconteceu no meio de uma crise na segurança. Você está se sentindo seguro agora, mesmo tendo recuperado seu caminhão? Não. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Tô até pensando como eu voltar pra estrada. O psicológico meu tá meio virado, sei lá. Agora, com relação à carga, você tinha uma carga. A carga foi toda levada por eles? Rapaz, eu acredito que sim, né? Porque eu não vi pra onde eles foram, pra onde eles... Achamos um caminhão vazio, com certeza deve ter levado tudo. Graças a Deus, pelo menos as coisas do carro, né? Tacógrafo, que eu tava com medo de derrubar, som, essas coisas assim. Graças a Deus tá tudo no lugar. Mas a estratégia deles foi retirar o rastreador do carro. Retirar o rastreador. Como que retiraram, né? Tá sem. E Deus me livre. Agora é esperar que a Polícia Civil dê o recado dela agora, né? Com relação à investigação, né? Com certeza. Agora tem que demonstrar o trabalho dela, né? Com eficiência aí pra ver se acha esses rapazinhos, porque não pode ficar assim não, hein? A Polícia Civil está trabalhando no caso para tentar encontrar os homens que até agora são desconhecidos. Enquanto isso, o caminhoneiro tenta retomar a sua rotina, amedrontado, principalmente porque não há sensação de segurança. E não há para ninguém, né, gente? Vamos falar sério, esse caminhoneiro está amedrontado, como é que vai voltar ao trabalho? Mas os assaltantes estão encontrando uma facilidade muito grande, que é justamente nesta ação, nesse tipo de ação. Antigamente a gente ligava para o 190, estou em perigo, está acontecendo isso comigo e aquilo. Agora você vai ligar para quem? Do jeito que nós estamos aí vendo a polícia a pé, sair a pé, sem colete, sem nada. Aí é difícil, né, gente? Estamos nós aqui nessa situação. Daqui a pouco de volta, o caso de uma grávida que foi esfaqueada pelo menos 15 vezes nos últimos dias no bairro Vila Isabel. Eu vou abordar esse assunto. A grávida não morreu, ela está em estado grave na UTI do Hospital Rio Doce. Eu vou contar a história daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a reunião de ontem envolvendo o governo do estado e as mulheres que ainda fazem um movimento impedindo policiais de irem para as ruas. Tecnicamente é isso, né? Tem gente que não gosta que eu fale. Não, diga que a Polícia Militar está em greve. Gente, eu não posso dizer isso, que a Polícia Militar não está em greve. Então eu não vou dizer o que está acontecendo, que é fato. As mulheres estão impedindo a saída dos policiais. Ah, mas os policiais podem usar a força. Os policiais precisam atender ordens que são legais.
né? Isso eu também aprendi no meio dessa celeuma toda. E aí muitos policiais estão alegando, eu vou entrar numa Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha, que é isso? Aí não. Então, não tem greve de policiais, mas sim o impedimento dos policiais saírem dos batalhões. Daqui a pouco eu falo sobre a reunião de ontem. Será que o governo cedeu, ou as mulheres cederam? Alguma parte cedeu nessa história toda? Eu vou contar daqui a pouco o caso de uma mulher grávida de 6 meses que levou pelo menos 15 facadas no bairro Vila Isabel. A mulher continua em estado grave no Hospital Rio Doce e a polícia agora está em busca de quem cometeu esta atrocidade, que hoje é considerado foragido. O caso é esse aqui, ó. Põe no ar. Lohane Marcolino Zampilli, de 26 anos, continua internada no Hospital Rio Doce de Linhares, depois de ter sido agredida no bairro Vila Isabel, vítima de 15 golpes de faca. O crime foi registrado no último dia 10, bem no meio da crise da segurança que afeta a cidade de Linhares. Lohane está grávida de 6 meses e no dia da tentativa de homicídio estava em uma das ruas do bairro Vila Isabel com seu esposo, Eliseu Soares Paixão. Momento em que se aproximou deles Kleber Riquilino da Silva, de 28 anos. Para a polícia, o objetivo era resolver uma desavença de Kleber com Eliseu, que conseguiu fugir. O esposo dela, no passado, ele tinha aquela fama assim, de furto e tal, mas ele parou com isso, entendeu? Ele trabalha e tal, e assim, por ele ter aquela fama do passado, sempre cai nele, entendeu? E veio aqui um rapaz, jogou a culpa tudo nele, que tinha roubado a moto e tal, e o rapaz que esfaqueou a minha irmã, ele chegou aqui na casa aqui, falando que ele tinha roubado a moto e tal, ele nem sabia do que tinha acontecido, entendeu? Para o delegado André Jareta, o caso até agora revela tentativa de homicídio, cuja grande motivação seria mesmo vingança. Então ele foi ao local, ele foi à casa, tentando esfaquear, atingir o companheiro da vítima. Como esse homem conseguiu fugir e somente a mulher ficou, até pelo seu estado de gestação, ele acabou tentando contra a vida dela mesma, de forma covarde. Sobre Kleber, o delegado disse que já representou contra o acusado e agora ele é considerado foragido da justiça. Logo após o fato, nós ouvimos testemunhas e imediatamente já representei pela prisão dele, que foi decretada no mesmo dia pelo juiz de plantão. Então, assim, só nos resta mesmo, a única coisa que falta é capturá-lo, é localizá-lo para que possamos prendê-lo. Nesse ponto, pedimos mais uma vez o apoio da comunidade, da sociedade, para que possamos localizá-lo e prendê-lo para que ele possa responder por este bárbaro crime cometido. Jareta disse que precisa da ajuda dos moradores para encontrar o autor da barbárie, que continua foragido. Desde o ocorrido, nós estamos diligenciando, tentando capturar esse indivíduo, né? Foi um crime covarde, né, brutal, e nós esperamos que vamos dar a resposta à altura. Pois é, um caso realmente bárbaro. Uma mulher grávida de 6 meses e de repente alguém vai lá e dá um monte de facadas nela. Foram 15 facadas. Eu tive agora há pouco um boletim do Hospital Rio Doce, que disse que ela continua numa UTI do Hospital Rio Doce. O estado é grave. E não tem como ela está na UTI, não dá para fazer ultrassom para ver como está o bebê. Então não se sabe qual a situação do bebê. Realmente é um caso muito grave. A reunião envolvendo o governo do estado e as mulheres que impedem a saída de policiais dos batalhões, mais um round. Mostra lá a imagem do movimento, que eu quero dizer para vocês o seguinte: não tem liberação de batalhão, o movimento continua, né? Hoje, inclusive, eu não falei com as mulheres, mas eu estou tendo a precaução de ter uma notícia do governo do estado, que é uma parte, e das mulheres, né, que estão nos informando aqui também o passo a passo das negociações, já que elas estão diretamente envolvidas. Gente, isso aí tudo continua, viu? Nada acabou, os policiais não saem para as ruas na sua totalidade, não tem viatura, continua sem colete, continua sem tudo. Eu vi hoje policiais, por exemplo, alguns sem colete, sem viatura, sem nada. Porque ontem as mulheres abriram mão daquela reposição, pelo menos por enquanto, da reposição que estão pedindo, reposição salarial, que é em torno de 47%.
Quem está dizendo que é aumento de 100% está falando besteira. 100% da reposição, que são perdas constatadas em anos anteriores. Então, elas pedem 100% dessa reposição, que dá 47% a ser aplicado sobre o valor. Mas as mulheres, elas desistiram de fazer essa cobrança. E o que elas estão cobrando agora é uma melhor estrutura para a polícia, colete, viatura, né? E alguns benefícios que são oriundos exatamente do trabalho exercido pela Polícia Militar. Essa é uma parte, não é? Houve uma contraproposta das mulheres que abriram mão, mas o governo continua irredutível e disse que por causa das duas últimas negociações, cujos acordos não foram cumpridos, ele não vai acatar absolutamente nada que foi apresentado. Então, nós continuamos na estaca zero desse problema gigantesco aí, ó. Então, eu preciso dizer para a comunidade, toda a precaução continua sendo muito importante. Eu não vou dizer para a sociedade, para ela colocar na cabeça dela que está tudo tranquilo e normal, porque não está. Não está, tanto que o delegado de Soretama pediu para que os moradores, se saírem de casa, que saiam em 2 ou 3, para não dar essa bobeira toda aí, porque pode haver gente agindo na nossa região como tem acontecido. Mas nada acabou, infelizmente. Eu esperava chegar aqui hoje e dar uma informação do tipo, acabou esse movimento que gerou a maior crise na segurança da história do Espírito Santo. Não existe na nossa história alguma coisa que de perto tenha lembrado isso aí. Não tem. Então, o movimento continua. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações, eu volto já. Olha, tem um morador de São Mateus que está interagindo aqui comigo, eu preciso ler essa mensagem aqui, gente, que está dizendo o seguinte: Osés, pelo amor de Deus, não tem polícia em São Mateus, está tudo parado, muitos assaltos, é o que diz aqui no WhatsApp, carros roubados, está tenso no comércio. Precisamos de apoio da mídia. Sem policiamento, não dá. Tem policial surtando lá também e foi parar no hospital. Já vi policiais surtando aqui na cidade de Linhares também. Eu só não tenho informações de policiais surtando, a edição pode me ajudar aí, em Colatina. Eu acho que não chegou essa informação aqui, mas o negócio está brabo lá também. Gente, em São Mateus, a Força Nacional está passando pelas ruas. Só que o povo não está vendo, mas está passando. Põe no ar. São Mateus parece estar voltando ao normal, mesmo com a onda de violência que se instalou por aqui nos últimos dias. Policiais militares continuam lá dentro, do 13º Batalhão. No portão, mulheres impedem a saída das viaturas. Mas aqui na lateral do 13º Batalhão, não há nenhum impedimento. Os homens da Força Nacional de Segurança chegaram ao município de São Mateus, amenizando o pânico dos moradores e comerciantes. Nós está tranquilo, nós só temos que agradecer ao Senhor pelo livramento, né, que Ele tem nos dado, né, e pela cooperação, né, dos homens, né, em ter mandado alguém para poder realmente estar na cidade olhando pela população, né. Já vendeu muito hoje? Graças a Deus, só tem que agradecer. Somente bancos, escolas municipais e repartições públicas não funcionaram nesta segunda-feira. O Fórum e o Ministério Público funcionaram em horário especial até às 16 horas. Por que o Fórum funcionou em horário especial? Porque a sensação de segurança dessa senhora aí, parabéns para ela, que ela está se sentindo segura. Mas o morador aqui do nosso WhatsApp não, Fórum, se está funcionando intercaladamente, também não se sente seguro, os bancos também não, e o morador está dizendo que está tenso. Então é isso, 8 homens da Força Nacional estão atuando lá em São Mateus, é pouco demais. Tem quantos mil moradores lá em São Mateus? Quase 80, né? Quase 80, por aí já dá para ver. Bem, mas eu quero mostrar agora um flagrante que chegou da Serra, foi isso? Lá a polícia a pé, sem colete, sem rádio, resolveu correr atrás de um bandido. O morador foi e flagrou tudo. Eu quero ver como é que ficou esse negócio. Vamos lá, põe no ar. Civil e Exército no beco do Ayrton Senna, zagueiro.
Pois é, só recapitulando, é o Exército e a Polícia Civil. Sabe o que aconteceu com o bandido aí? Ele, fugiu. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu volto. Primeira edição às 13 horas, depois às 19h30 e às 6h30 da manhã do dia seguinte. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. BBC